Qual a importância da prevenção na gestão de acidentes de trabalho? Haverá em Portugal uma boa noção do que são comportamentos seguros no local de trabalho? Terão os técnicos superiores de segurança um papel a desempenhar na sensibilização? Para nos ajudar a responder a estas questões, temos connosco António Costa Tavares, docente, formador e consultor em matéria de SST, Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho, que nos apresenta uma visão global extremamente relevante acerca de conceitos como a cultura proativa e a cultura inclusiva associada à prevenção. O meu nome é Fernando Cavaleiro e sejam bem-vindos às conversas de segurança e saúde. Caro António Costa Tavares, muito obrigado por estar hoje connosco. Eu propunha começar aqui por um tema sobre o qual, com certeza, que terá muito a dizer e a acrescentar para ajudar as pessoas a perceber os temas, que é o grande objetivo que nós temos com estas nossas Sim. conversas, que é a Uhum. prevenção na gestão de incidentes e acidentes de trabalho. Ora, falando sobre isto, Sim, senhora. ia-lhe pedir que me dissesse assim, muito diretamente, para quem não percebe nada disto, o que é isto da prevenção Sim. na gestão de incidentes e acidentes de trabalho? Muito bem. Portanto, quando falamos na prevenção, estamos já a falar numa estratégia organizacional. Prevenção vem de prae venire, ou seja, vem do latim fazer antes. Isto tem a ver muito com o trabalho, o mundo do trabalho. O mundo do trabalho é composto por pessoas. Pessoas têm atitudes, pessoas têm comportamentos. E, portanto, é muito complicado na gestão de recursos humanos e na gestão da segurança e saúde no local de trabalho nós gerirmos esta complexidade, esta multifatorialidade de, de determinados comportamentos que têm a ver com as suas personalidades, têm a ver com o seu percurso histórico, têm a ver com as suas motivações, têm a ver até com os estádios de socialização, como as pessoas foram educadas, apreenderam, tiveram conhecimentos, competências, etc. Este mundo do trabalho, eu costumo dizer que está na antecâmara do comportamento do trabalhador numa organização. E, Fernando, desde sempre, nós tivemos uma evolução nesta questão da cultura de segurança. Quando nós falamos dos comportamentos, nós queremos é que as pessoas tenham uma percepção do risco. Ou seja, nós não podemos, um pouco como fala a diretiva quadro da antiga Comunidade Económica Europeia, a diretiva 89.391-CE, da CETCOR, não é? Que isto é dos velhos tempos, em que falava-se de eliminar o risco. E, efetivamente, nós que andamos nesta área durante muitos anos, sabemos que eliminar o risco é difícil. É muito difícil, porque há uma questão que é a componente humana, que é aquela parte da atitude, do comportamento, do desleixo, da incúria, do desrespeito. E isso é muito difícil nós podermos controlar o ser humano. Mas podemos conviver com o risco. Ora, desde sempre, nesta evolução, começamos por uma cultura que eu costumo dizer uma cultura patológica, em que o trabalhador era alvo da culpa, era o regime da culpabilidade dos acidentes, um pouco na ótica do direito aquiliano. Portanto, partia-se pressuposto que o trabalhador era o culpado. Com o tempo, nós entramos numa cultura mais reativa, em que as causas da sinistralidade eram o infortúnio. Teve azar, olha, estava distraído, olha, não teve formação, não teve supervisão e o azar, paciência, aconteceu, com todos os custos diretos e indiretos daí inerentes. Vivemos mais uma etapa e hoje podemos dizer que estamos numa cultura proativa. E esta cultura proativa é o que eu costumo dizer que é a antecipação do risco. Ou seja, há aqui uma incorporação por parte dos trabalhadores em práticas mais seguras. E aqui, Fernando, surge então a formação profissional como um vetor estratégico fundamental na transformação dos saberes, não só do saber saber, mas do saber ser e também do saber fazer,
da parte técnica, a informação, a comunicação, a supervisão, etc. Portanto, hoje, quando nós falamos numa cultura de segurança, falamos de uma cultura de segurança em que as pessoas possam incorporar intrinsecamente na sua personalidade, no seu modus vivendi na organização, estas práticas com maiores níveis de atenção, de concentração, mas também trabalhadores mais esclarecidos, trabalhadores que sabem hoje exigir também não só equipamentos de proteção coletiva, que é fundamental, mas também a proteção, EPIs, não é? Equipamento de proteção individual, mas também serem alvos de uma formação contínua e em que, na organização, sejam também os destinatários e não apenas meros intervenientes de processo, mas sim os destinatários num processo global em que entra o técnico de segurança e higiene, mas entra também a psicossociologia, entra também a gestão de recursos humanos. E, portanto, hoje estamos numa fase já que eu chamo de cultura com uma atitude transdisciplinar e sistémica da segurança e saúde. Bem, parecem assim uns palavrões muito grandes, não é? Para pessoas que até, nomeadamente, têm estudantes nesta área, mas o que eu acho, da minha experiência, é que hoje tem que haver claramente uma responsabilidade social da organização. É o primeiro grande pilar. O António considera que existe, portanto, em Portugal, concretamente, que é aqui a realidade em que estamos a conversar, já identifica esta cultura proativa, vê as coisas a ir nesse sentido, ou acha que ainda há muito trabalho a fazer neste sentido? Claramente, muito trabalho. Nós estamos, Fernando, num país em que atrevo-me a dizer que 80% são microempresas, são pequenas empresas. Pequenas empresas que podem ir ali até 9 trabalhadores, em que não há, a maior parte deles, não há um gestor, há um patrão. E o patrão vê lucro. E, portanto, estas coisas da segurança e higiene, ele começou a ter que as aplicar de uma forma quase obrigatória. Foi de lei. Foi uma imposição legal, que aliás já vem de 1991, no célebre Decreto-Lei 441/91, em que já se falavam nestas matérias. Mas a exigência hoje é claramente maior. E é maior numa questão de contraordenação, Fernando. Portanto, muitos dos nossos pequenos empresários, eu diria muitos patrões também, têm esta valência da segurança e saúde mínima, ou seja, em que uma vez por ano vai lá um técnico externo fazer uma avaliação de riscos, em que uma vez por ano, ou de 2 em 2 anos, consoante a idade dos trabalhadores, se tiverem menos de 50, é 2 em 2, lá fazem uns exames médicos, numa daquelas carrinhas que às vezes até aparecem perto das empresas, ou vão a determinadas clínicas que têm a questão da segurança e saúde do trabalho, com médicos e trabalho, e é por uma questão legal, ou seja, não é por uma questão quase proativa, proficiente, mas sim por cumprir um preceito legal. E isto é que é ainda uma longa caminhada que nós temos que ter no nosso país. Claro que, Fernando, dir-me-á. Ia-lhe questionar se pensa que será pela lógica da sensibilização dessas empresas que poderemos chegar a esse bom porto, ou se terá que ser uma espécie de um self-awareness dos próprios empregadores e dizer, não, o caminho tem que ser este porque é o que faz sentido. Sim, eu queria acreditar e quero acreditar que por uma questão de gestão, lógica gestionária, por uma questão de sensibilização, que paulatinamente, progressivamente, estes empresários comecem a abrir a sua racionalidade, não é? Muitas vezes até o seu coração, esta área. Estamos a falar da vida das pessoas, estamos a falar da saúde das pessoas, estamos a falar que atrás destes trabalhadores estão famílias, estão filhos. E, portanto, nós não queremos que eles tenham nem acidentes laborais, mas também não queremos que padeçam de uma doença profissional que, em último estádio, os vai enviar, muitas vezes, para uma cama ou para uma fisioterapia longa, com muitos custos humanos, não só económicos, mas também custos humanos, sociais e familiares que pesam sobre as suas famílias. Isto eu quero acreditar, mas sei que nesta fase em que nós vamos a atravessar, na nossa cultura mediterrânica, judaico-cristã, que é muito diferente da cultura anglo-saxónica,
estes empresários ainda veem a questão da segurança como um custo, primeiro, como um custo, e depois como uma obrigação legal, sob pena da autoridade dos fundos de trabalho ou outra entidade posterior competente nesta matéria os venha a autuar. E, portanto, vivemos um pouco neste limbo, não é? Neste pântano, mas já se deram saltos muito grandes. As grandes empresas já têm. A administração pública, imediatamente onde eu trabalho, Câmara de Cascais, tem um serviço já interno, integrado, com muitas valências, mas estamos a falar de uma autarquia com 2.000 trabalhadores, e, portanto, com uma dimensão que não se padece com estas PMEs ou estas microempresas que eu estou agora aqui a dar este exemplo, e com alguma preocupação ainda nesta longa caminhada que têm nesta matéria fundamental da dignidade humana. Certo, e compreendo e faz todo sentido aquilo que está a referir. E isto leva-me aqui a uma questão, uma vez que há essa preocupação sobre esse tecido empresarial que constitui a maior parte daquilo que é a realidade portuguesa, não é? Portanto, se calhar aqui a minha pergunta iria no sentido de nós sabemos que é mais difícil sensibilizar esses empregadores de uma dimensão mais pequena, mas até que ponto é que nós podemos partir para uma sensibilização daquilo que é a própria pessoa, e leva-nos a uma das coisas que eu queria discutir aqui também, que é os comportamentos seguros no local de trabalho. Ou seja, quando falamos aqui de prevenção e desta cultura proativa que o António já referiu anteriormente, portanto, nós devemos também falar forçosamente de comportamentos seguros, não é? Portanto, no seu local de trabalho. E o que é verdadeiramente um comportamento seguro? Ou o que é que a pessoa pode fazer para ajudar a toda esta ideia global de uma cultura proativa? O que é que o próprio trabalhador, ou quem é que pode ajudar neste comportamento seguro, nesta sensibilização do comportamento seguro no local de trabalho? Muito bem. Para já, uma estratégia fundamental tem a ver com o conhecimento, o acesso ao conhecimento. Hoje, quer a nível das novas tecnologias da informação e comunicação, já existem muitas fontes a quem se pode, as pessoas, os empresários, os técnicos, até para fazerem a sua reciclagem, não é? Podem recorrer para absorver muitos conhecimentos, mas também aqui é um papel fundamental dos técnicos de segurança e saúde. Estamos a falar nestas empresas, não é? Portanto, micros e PMEs, em que haverá aqui uma interligação com técnicos externos. Mas esses técnicos externos, quando vão fazer uma abordagem a essas empresas, a essas organizações, podem também fazer ali um papel pedagógico junto dos empresários, ou junto dos administradores, dos executivos, etc. São pessoas que foram formatadas, isto a falar uma linguagem das novas tecnologias, não é? Foram formatadas no antigamente. E, portanto, estas questões da segurança e higiene passavam um bocadinho ao lado. E, inclusive, também da saúde ocupacional passava muito ao lado. Isto surge no pós-guerra com as grandes trabalho de minas, não é? As grandes empresas por causa das silicoses e das doenças que têm a ver com o foro respiratório, mas passaram muito ao lado desta matéria fundamental. Portanto, eu penso que há aqui um papel pedagógico dos técnicos, mas também das autoridades competentes. Eu penso, e é uma coisa que eu sempre tenho estado a defender ao longo dos anos, porque é que no nosso serviço público de televisão, por exemplo, não vem uns 5, 10 minutos, como antigamente se falava sobre a prevenção rodoviária. Eu lembro que havia sketches da prevenção rodoviária muito interessantes, sensibilizando os motoristas, né, os condutores. Porque é que autoridades de trabalho não vêm ao terreno e também não utilizam os canais de serviço público para ir sensibilizando com pequenas, não é preciso muito tempo, sketches de 5, 10 minutos, falo sobre riscos elétricos, falo sobre riscos na construção civil, que é um dos grandes flagelos de mortes e de morbilidade nos locais de trabalho, das metalúrgicas, metalomecânicas, por aí fora. Portanto, temos aqui um manancial de informação que podia ser canalizado e as pessoas iam começando aos poucos e poucos a fazer os seus upgrades em termos deste conhecimento. E aí vinha também internamente uma sensibilização, um olhar diferente para isto. Porque há muitos estudos, quer nacionais, quer internacionais, estão na net, portanto não vou estar aqui a falar muito sobre eles, que diz que por cada euro investido em políticas de segurança e saúde há um retorno
uns dizem 4, outros dizem 6, whatever. Portanto, há claramente investimento, mas para isso há retorno, por isso tem que haver investimento. E esse investimento parte da boa vontade, não é? Porque, apesar de ser um compromisso legal, mas parte também da boa vontade das pessoas, vamos olhar para isto de outra forma, porque estamos a trabalhar com Claro. pessoas, estamos a trabalhar com Mas seres humanos, pensa que não as é? entidades públicas, nomeadamente, quer dizer, os reguladores, aqui falamos das ACTs e até Sim, da própria DGS, no contexto da saúde ocupacional, exatamente, portanto, acha que aqui deveria existir talvez um investimento público superior no sentido da sensibilização, não tanto numa lógica de, portanto, vamos cumprir aquilo que está legislado e então o que tem que ser cumprido tem que ser isto, mas se exatamente. calhar vamos tentar Uhum, trocar o foco um bocadinho, ou pelo menos reforçar o foco na sensibilização por parte das entidades públicas, não é? Portanto, em princípio seria um bom exatamente. caminho a tomar, correto? Exatamente. Eu penso que nesta matéria, olhemos agora para esta fase pandémica, não é? Que nós estamos a atravessar. A Direção-Geral de Saúde tem feito, e bem, no meu entender, um manancial de informação pedagógica, formação muito simples, desde logo março, quando começaram a ver os primeiros sinais, não é? Uh, do coronavírus e da doença da Covid-19. Então, veio a terreno e realmente até hoje, quer a nível do teletrabalho, quer a nível do ingresso nos estabelecimentos escolares, etc., tem feito, e muito bem, um manancial pedagógico muito assertivo em matéria de combate e prevenção ao vírus da Covid-19. Portanto, se tem essa capacidade nesta fase, e bem, porque é que também, fora desta fase, não se tem debruçado sobre esta temática mais incisiva? Tem feito seminários? Tem feito workshops? Tem, congressos por aí fora, não há dúvida. O que é hoje a ACT tem muito diferente do que era o antigo IDIC, onde eu me formei, não é? Uh, os tempos mudaram, os técnicos são outros, a informação é outra, as exigências são outras. E está num patamar já muito interessante, mas pode melhorar. Aliás, a beleza nesta matéria é que tudo isto é melhorável, não é? Tudo isto tem uma caminhada que pode, efetivamente, sem fim, claro, mas melhorar neste aspecto da pedagogia. Penso que Claro. pode fazer mais, penso que pode fazer melhor. Mas, Nomeadamente nestes 80% de PMEs e microempresas que o país tem, que está muito refém ainda de práticas pouco preventivas e mais direcionadas para a produtividade imediata, correndo muitos trabalhadores riscos e também a nível de exposição a fatores que venham a originar mais tarde doenças profissionais. muito bem. Claramente é para aqui que devem estar direcionadas. As grandes empresas já têm os seus departamentos, já têm os seus gabinetes de prevenção, as autarquias também já têm, já fazem o seu trabalho de SAPA, como nós temos estado a fazer. Claramente aqui não sentimos grande necessidade do regulador vir aqui. Agora, estamos a falar para o grande público, não é? Estamos a falar para o grosso modo das organizações do nosso país. E essas carecem de uma mão, de uma ajuda, de uma bússola para orientar todo esse manancial de agentes que intervêm nessas Portanto, organizações. eu diria que, em suma, nós estamos a olhar aqui para, no fundo, três vetores principais daquilo que é a divulgação em termos de tudo isto que nós temos estado a falar, quer a nível de comportamentos seguros, Uhum, quer a nível de prevenção. Portanto, uhum, estamos aqui a falar dos reguladores enquanto as entidades públicas, estamos a falar dos próprios empregadores que têm que ter exatamente, essa awareness de perceber em que sentido é que podem até capitalizar este investimento na uhum, segurança, não é? Porque no fundo é um investimento, exatamente, e o próprio trabalhador que deve adotar os comportamentos seguros e deve, se possível, ter toda a informação disponível para que possa consultar e perceber qual é que é exatamente, portanto, o seu comportamento correto. E eu tenho uma questão para si, conhecendo também mais exatamente. ou menos a área em Portugal, sendo um tecido empresarial também mais pequeno, que recorre por norma àquilo que são entidades externas para a prestação dos serviços, temos aqui um outro vetor que é muito Uhum, importante, que são os prestadores de serviços de segurança e saúde no trabalho. exatamente. E a minha questão também vai neste sentido, que é até que ponto é que nós, em Portugal, conseguimos fazer com que os prestadores, que evidentemente
tratam isto como têm que tratar, que é o negócio deles, não é? Portanto, é o core e a atividade que eles Exatamente. fazem, mas a questão é de que forma é que quer o próprio empregador, as entidades públicas, etc., podem, entre aspas, forçar ou dizer aos prestadores: eu quero que vocês me prestem um serviço que vai além daquilo que é a obrigatoriedade legal, ou seja, eu tenho que ter esse interesse e o próprio prestador desempenhar esse papel. Isto por intermédio dos técnicos, não é? Ou seja, que tipo Sim, de sim, ações é que sim. vê os técnicos a poderem fazer, o próprio prestador a colocar e dizer assim, portanto, você vai fazer as ações nas várias empresas onde vai, mas não é só chegar lá e fazer uma checklist em 2 minutos e vir embora, não, é fazer Exatamente. um trabalho como deve ser, portanto, vê isto a acontecer e de que forma é que vê isto a acontecer. Eu vejo isto acontecer frequentemente, como aliás mais atrás já falei, em que muitas das empresas têm um contrato, uma avença, uma prestação de serviços, com uma dessas empresas, as empresas, na sua generalidade, funcionam bem. Porquê? Porque têm um core business com técnicos, com médicos, com enfermeiros do trabalho e com outros técnicos, em que o métier deles é praticamente a gestão da segurança e saúde. Agora, temos que ver muitas vezes o regime contratual que as empresas têm com estes empregadores. Estes empregadores querem um mínimo, ou seja, querem que seja uma ficha de aptidão passada ali muitas vezes em 5, 10 minutos e querem uma avaliação de riscos em que o técnico deslocou-se lá, o técnico, ao ir uma vez por ano, que muitas vezes, Fernando, não é o mesmo técnico, porque entretanto esse técnico já mudou de empregador e, portanto, vai outro técnico que não está dentro do core business dessa empresa cliente e vai lá fazer um trabalho para aquilo que lhe pagam, muitas vezes em regime de avença, uma intervenção muito minimalista, em que ele faz ali uma prévia identificação tal com os perigos, muitas vezes até já é um Excel que já está pré-formatado, porque sabe-se aquela empresa é, por exemplo, de escritório, já tem ali questões que têm a ver com as ergonomias e com os visores e com os layouts de trabalho, etc. Já tem os riscos associados, já tem algumas medidas de prevenção e proteção a serem aplicadas e, portanto, acaba quase a ser ali um carimbo. Pronto, é uma coisa muito, muito neteada. Como é que podemos dar a volta a isto? Claramente, há muitas respostas, não é? Mas aquela que eu mais defendo é, conforme a literacia de quem está nessas empresas começa a ser mais elevada em matéria de prevenção, em matéria de segurança, logo é mais exigente, é como nós, não é? Eu, se não percebo nada de carros e vou a um stand, rapidamente posso ser enganado pelo vendedor, assim, este carro tem tudo e tal, não sei o quê, leve-o que é um carro que tem a ver consigo, até tem a sua cara, portanto, faz favor. Mas se eu sou exigente, eu quero um carro que tenha determinadas características, não é? Determinados níveis de proteção, etc. Portanto, a exigência tem a ver com o conhecimento. E o conhecimento faz eu querer exigir mais de quem lá vai. Mas torno a dizer, enquanto muitos empregadores tiverem este regime contratual minimalista, em que apenas querem cumprir os procedimentos legais, do ponto de vista de uma matriz de identificação e avaliação de riscos simples, muitas vezes já é um standard, ok? É uma avaliação standard, Fernando. E querem depois ter um dossiê em que têm lá as 5 ou 6 ou 7 fichas de aptidão assinadas pelo médico em que atesta a capacidade física, fisiológica e psíquica desse trabalhador, ponto final. Está feito o compromisso legal para com esta matéria da segurança higiene. Isto é isso que eu disse, Claro, isto é claro, uma não, caminhada, tem vindo parece a muito. melhorar, Claro, claro. E parece-me que tem uma tem relação vindo a aí melhorar, direta, ou Fernando. seja, se o empregador apenas tem a pretensão de responder àquilo que é a sua obrigatoriedade legal, dificilmente terá a própria percepção daquilo que são as reais condições dos seus trabalhadores para que lhes possa dar as Exatamente. condições corretas para ter uma cultura proativa no sentido da prevenção e de evitar esse tipo de Exatamente. situações, não é? Porque o objetivo também, digo eu, será que os técnicos superiores têm a capacidade de avaliar o local de trabalho, identificando ou evidenciando ao empregador quais é que são aqueles reais riscos a que a pessoa está exposta, não é? Portanto, Exatamente. e isso será um trabalho Exatamente. que sem dúvida tem que ser executado. Isto leva-me também aqui a Até, uma... Fernando, até dou um Diga. exemplo. Até vou dar um exemplo. Por exemplo, nós aqui onde eu trabalho, aqui na Câmara de Cascais, isto tem muito a ver com a contratualização com as empresas de fora, não é? Com as empresas externas.
Enquanto o empresário em nome individual, ou aquele microempresário, quer apenas o mínimo dos mínimos, nós aqui no caderno de encargos, uma das cláusulas que nós metemos sempre no caderno de encargos é que queremos que o médico vá aos locais de trabalho, acompanhado pelos técnicos de segurança e higiene. Ou seja, claro que vamos pagar mais, sim, somos mais exigentes, pagamos mais, mas temos também a possibilidade de uma boa resposta, ok? Em que o médico, acompanhado, quantas vezes eu vou com o nosso médico, ou a nossa médica do trabalho, em que eu digo ao doutor, olha, para a semana, aquela manhã já sabe, está reservada para irmos visitar os locais. O que é que ele me pede ou ela me pede a mim? Arranje uma listagem dos vários locais, seja um jardim, seja um cemitério, seja um local administrativo, e eu vou acompanhar o médico. E mais, Fernando, é que o médico, quando vai comigo ao local de trabalho, o trabalhador tenta ouvir mais um médico. Por uma questão até de valorização científica, não é? Nós, quando ouvimos um médico, tem a ver com a nossa saúde, não é? Tem a ver com a nossa capacidade biopsicológica, não é? Nós temos uma tendência a escutar com maior atenção do que o técnico, que até é colega, que até almoça conosco, que até nos tem orientado, mas é diferente. E, portanto, isto tem custos. Ou seja, tem investimento. Tem um investimento, tem um retorno muito maior, porque o trabalhador cumpre mais quando é um médico coadjuvado com o técnico de segurança e saúde. Claro, E é esta experiência que tem dado ótimos resultados aqui na Câmara de Cascais e em muitos Era sítios que eu precisamente conheço, isso não é? que eu ia questionar, que é, muitas vezes as empresas olham para os números e veem, epá, estamos aqui com uma incidência enorme de acidentes de trabalho por uma série de situações. Portanto, e a minha questão é, conseguimos Sim, sim. facilmente, e vocês conseguem facilmente estabelecer uma relação entre o que é essa atividade feita dessa forma mais minuciosa e direta, e dizer Exatamente. que porque nós temos esta atitude proativa e este trabalho, temos a certeza absoluta que a consequência para os trabalhadores, quer a nível de acidentes de trabalho, quer até a nível, às tantas, doenças profissionais por comportamentos de risco, às tantas, podemos até falar disso, é Exatamente. menor porque Sim, nós tomamos este tipo de questões, ou seja, é fácil de evidenciar esse tipo de exatamente. ações, correto? Exatamente, Fernando. Muito bem, Exatamente. Ou claro. seja, que tentamos criar aqui uma cultura inclusiva. Não é? Ou seja, os trabalhadores também fazem parte deste processo. Aliás, eu costumo dizer ao médico, quando vou com a médica, quando vou aos locais de trabalho, atenção, doutor, o trabalhador é o primeiro técnico de segurança e saúde que está na organização, não sou eu. Porque ele é que lida diariamente com os problemas, com os incidentes críticos de processo, com os pontos fracos que existem, com as debilidades, com as vulnerabilidades. E, portanto, ele consegue identificar, Fernando, diagnosticar, numa fase mais próxima, problemas que podem ser rapidamente debelados, mitigados e controlados por nós. Portanto, esta cultura inclusiva, é assim, cultura de segurança é muito bonito falar, mas é uma utopia, não é? Quando as empresas dizem, eu tenho uma cultura de segurança. Não, têm estratégias para tentarem criar uma cultura de segurança, mas não se pode ser que aquela empresa tenha verdadeiramente uma cultura de segurança, porque há sempre falhas, pela questão até humana. Não nos esquecemos que 95% dos acontecimentos perigosos, dos incidentes, está no foro comportamental. E só o resto é que está nas condições inseguras. Essas nós conseguimos facilmente, com algum investimento, com alguma engenharia, com algum acompanhamento, com alguma supervisão, mitigar. Agora, as outras 95 está no foro do trabalhador. E nós temos que perceber esse trabalhador. Por isso é que nós aqui na Câmara sempre temos a valência psicossocial. Quer as nossas psicólogas, quer os nossos sociólogos, quer os nossos assistentes sociais, trabalham muito na base, Fernando, da pirâmide, que eu costumo dizer que é a antecâmara do comportamento inseguro. Porque esses trabalhadores, ou porque têm problemas com as suas famílias, são alvo de uma morte violenta, de um divórcio, etc., são pessoas que vêm com problemas para a organização. E os problemas, Fernando, como a gente sabe, não ficam à porta da organização, como aqui há muitos anos, não é? Alguém dizia, não, os problemas vão para dentro da organização. Então nós temos que os saber gerir, temos que os saber renivelar, ajudar esse trabalhador. E é precisamente nesses trabalhadores mais vulneráveis, que não têm uma capacidade de percepção do risco, que estão
naquela patamar em que eu digo que é a antecâmara de um comportamento inseguro. E é aí que nós temos que trabalhar cada vez mais. Nesta equipa transdisciplinar ou pluridisciplinar, sistémica, nós temos, não conseguimos fazer milagres, claramente que não, mas conseguimos controlar e conseguimos que ao longo destes anos, e já estou a falar aqui há uns bons anos, desde que eu cheguei aqui à Câmara de Cascais, em que nós temos, os acidentes são sempre 70, 80 por ano, em 2.000 e tal trabalhadores, 2.400 trabalhadores, 70, 80, e desses 70, 80, diria que 90% é quase incidentes. É quase incidentes. Portanto, e estamos a falar em grupos de risco, não é? Estamos a falar em construção civil, em metalomecânica, em cemitérios, em espaços verdes e jardins, com trabalhos em altura, em riscos elétricos, na via pública, etc. Portanto, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que nos dá algum gozo e temos que estar sempre acutilantes. Temos que estar sempre esclarecidos. Temos que estar sempre atualizados, quer do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista legislativo. Sempre, Fernando. Acho que é muito interessante essa visão e o que acabou de dizer, toda esta sequência de pensamentos e de afirmações que acabou de partilhar connosco, porque eu acho que, e agora também um bocadinho em jeito de conclusão, que estamos a chegar aqui ao nosso tempo, mas eu acho que esta questão da cultura inclusiva de segurança, onde conseguimos juntar as várias componentes dos serviços que estão montados para ajudar as pessoas, precisamente, e este é um fator muito importante, a questão da prevenção. E quando me diz que o médico trabalha em conjunto com o técnico e até em conjunto com o próprio trabalhador, que lhe dá um input interessante, em que todas as partes se cruzam ali e não são tratadas como componentes individuais, em que cada uma puxa para o seu lado e depois no final acaba por não dizer grande coisa. Portanto, eu acho que isto faz todo sentido. E é no fundo quase um ensinamento que eu acredito que se deve tirar no sentido de chegar a bom porto. Portanto, acho que isto é sem dúvida uma questão muito, muito interessante e sobre a qual haverá muito mais, ou haveria muito mais a dizer até inclusive. Muito bem, António, eu não me queria alongar aqui muito mais, que é para não ficarmos aqui muito tempo. Com certeza que teremos a oportunidade de conversar mais vezes. Claramente. Não sei se há alguma questão que queira acrescentar, algum tema que sobre estes que nós falámos agora, que lhe faça sentido conversar um bocadinho ainda. Sim, a função do técnico de segurança, só para nós, concluirmos, não é? Eu costumo dizer que não há bons técnicos de segurança, há técnicos de segurança e saúde. Esta questão do bom técnico é muito circunstancial e casuístico do ponto de vista contingencial a cada organização. Mas eu costumo dizer que um técnico minimamente tem que ter, Fernando, 4 competências. Mas já a sua competência técnica. É fundamental que ele, na sua formação, seja de 540 horas no técnico superior ou de 1.800 horas no técnico de segurança no trabalho, tenha uma panóplia de conhecimentos nas várias áreas da segurança e saúde, nas várias áreas desta legislação, desta questão relacional, desta questão mais técnica do ponto de vista de riscos físicos, químicos, biológicos, por aí fora, não vou alongar, mas tem que, no meu entender, mais do que isso, hoje, uma função de confiança. Porquê? Porque o técnico, quando vai aos locais de trabalho, e ele aqui está circunscrito ao seu dever deontológico, conforme o artigo 7 da Lei 42 de 2012, portanto é a lei que regula os técnicos de segurança e os técnicos superiores de segurança no trabalho, ele tem que ter um princípio de confiança. O trabalhador vai-lhe confiar, muitas vezes, vai-lhe sugerir, mas também, sob o ponto de vista de uma determinada angústia ou de uma reclamação, situações que estão menos corretas ou não conformidades que esses trabalhadores detectaram nos locais de trabalho. Portanto, ele daqui tem um papel de charneira na confiança. Portanto, eu falei na competência técnica, na competência de confiança e outras duas fundamentais. É a comportamental relacional, portanto, ele tem que sair da sua área de conforto. Eu conheço muitos técnicos, muitas vezes estão em gabinetes e não saem muito dos gabinetes. Estão a fazer folhas em Excel, matrizes de avaliações de riscos, mas depois, para irem ao terreno, estarem com os trabalhadores, parece que têm alguma dificuldade em termos comportamentais, em termos relacionais.
E uma quarta, que essa também é muito importante, que é a competência decisional. Ele tem que saber decidir, ou seja, ele ouve os trabalhadores, ele ausculta a legislação, ele ausculta os dispositivos, as normas técnicas, etc. Mas ele depois tem que decidir. E não nos esqueçamos que no Código Civil temos um artigo muito importante nesta matéria, em género de conclusão, que é o artigo 485. O 485 diz assim de uma forma muito geral, eu não estou aqui a ver a lei, nem tenho aqui o Código Civil à minha frente, mas diz que os simples conselhos ou recomendações, o que é que acontece? Não vão responsabilizar quem os comete. Ou seja, mesmo que haja alguma negligência, é um mero conselho. Olha, eu acho que tu devias vestir isto, ou devias calçar aquilo, ou devias colocar aquilo, mas eu não sou técnico, sou um colega. Agora, o número 2 já diz uma coisa fundamental. É que diz que a obrigação de indemnizar, Fernando, isto não é brincadeira, em que há o dever jurídico de dar informação, o dever jurídico de recomendar, o dever jurídico de aconselhar. E aqui cabe aos técnicos. E se os técnicos não estiverem atualizados, se os técnicos não tiverem a sua reciclagem técnica, muitas vezes podem cometer, não façam por mal, eu chamo isto uma negligência, não vou para o dolo, nem para o dolo eventual, vou para uma negligência, mas podem cometer aqui um comportamento de culpa em que esse trabalhador vai, por exemplo, agora estão-me a lembrar, Fernando, um trabalho em altura ou em profundidade e não tinha a proteção ideal para aquele tipo de trabalho, mais correta, não é? Para tirar aquele tipo de trabalho. Pois aqui cabe uma responsabilidade criminal ao técnico de segurança e saúde. E muitos técnicos não se apercebem deste artigo no Código Civil. É fundamental que eles tenham esta percepção que as coisas mudaram. Hoje, ser técnico de segurança e saúde tem uma responsabilidade que não havia aqui há uns anos atrás. Que as pessoas iam para isto porque gostavam destas matérias, porque era interessante estas matérias a nível das universidades, etc. E podia ser mais uma forma de empregabilidade, mais um ramo para arranjar emprego. Hoje as coisas são sérias. Hoje estamos a falar de coisas sérias, quer do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista do relacionamento com os trabalhadores. Claro, e acho que faz sentido também os próprios profissionais terem bem a noção da importância da função que desempenham, não é? Porque tudo isto só vem conferir que de facto é um papel relevantíssimo e que às tantas, se calhar há alguns profissionais que o deveriam levar um bocadinho mais a sério, no sentido em que tem de facto consequências grandes aquilo que é a função que estão a desempenhar. Por isso Exatamente. acho que é muito importante haver esta sensibilização para com os profissionais da área, Exatamente. para perceberem que de facto há aqui Exatamente. uma consequência para aquilo que se faz. Claro que estamos aqui a falar e que, como o António disse, não acredito que em Portugal estamos perante um tecido de profissionais que são, na sua grande generalidade, bons profissionais que conhecerão e estarão cientes destas coisas. No entanto, nunca é demais relembrar a importância destas situações. Muito É bem, muito bem. fundamental. Exatamente, é fundamental, sem dúvida, é isso mesmo. António, agora chegamos mesmo aqui ao final do nosso tempo. Eu queria-lhe agradecer mais uma vez o contributo que deu. Foi muito, pelo menos para mim, foi muito esclarecedor. Acho que foi muito interessante este bocadinho. Eu queria só deixar aqui a nota a quem nos ouve que, portanto, podem colocar todas as questões para o e-mail podcast@blog.safemed.pt. Estaremos disponíveis, aqui o António também com certeza estará disponível para responder a alguma Claramente, questão, alguma sempre, situação sempre. que seja, que surja a algum dos nossos ouvintes. Qualquer questão, já sabem, acompanhem-nos no blog.safemed.pt. António, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu contributo muito relevante aqui Fernando, é hoje. sempre um prazer. E Muito consigo, que eu obrigado. não conhecia. Pronto, fiquei encantado com esta entrevista Muito e bem. ia terminar com uma reflexão. Pode ser? Pode, claro, com Posso certeza que terminar sim. com uma Vamos a isso. reflexão? Força. Então, tem a ver com este tema. Vamos só por um momento sentir o que é ter limitações físicas e como isso afeta, Fernando, a vida de cada um, nas coisas mais básicas. Por outro lado, não podemos simular a dor, mas podemos simular a consequência de um acidente. E eu perguntaria a todos que nos estão a ouvir, ao Fernando também, qual é a sensação de um trabalhador que deixou de ver? Qual é a sensação de um trabalhador que deixou de ouvir?
que já não consegue escrever, que já não consegue mudar a fralda do seu filho, ou simplesmente não consegue dar um abraço aos seus pais. Portanto, isto é uma reflexão sobre a consequência nefasta do outro lado, da dark side, não é? Do trabalho. Nós não queremos lá chegar, não queremos que os nossos amigos lá cheguem, os nossos familiares, mas que não queremos que ninguém passe por este lado sombrio, escuro, cinzento, que eu chamo o outro lado, o darknet side do trabalho. Bem-aja, Fernando. Muito obrigado por essa reflexão, muito interessantes Muito essas obrigado, palavras. Fernando. Muito obrigado, então. Um bom dia a todos. Obrigado. Este podcast tem o apoio de SafeMed, o mais avançado software para a gestão dos processos de segurança e saúde do trabalho, disponível para prestadores de serviços e gestão interna. Saiba mais em www.safemed.pt.